Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre, Eleições 2022 especial, realizado pela Rádio 98 FM e a TV Vale, com os candidatos ao governo do Estado e presidência da República. Hoje o nosso convidado é o candidato a governador, Cabo Tristão, do PMB. Ele que atendeu o nosso convite, vai conversar com a gente, participar dessa sabatina. Estamos transmitindo em nossas redes sociais, estamos no Facebook, também no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e também simultaneamente pela Rádio 98 FM. E o programa já está disponível em nossa plataforma do YouTube. Cabo Tristão, que prazer em recebê-lo, né? Seja bem-vindo de volta ao Painel Livre. Boa noite. Muito obrigado, Marconi. É uma satisfação. Você, Marconi, que marcou a minha história lá em 2018 como um dos primeiros a abrir o espaço, esse espaço tão democrático. E você realmente foi uma figura muito importante na minha vida lá, há 4 anos atrás. E, muito obrigado, Cabo Tristão, à disposição da cidade que eu mais me orgulho, que é a cidade do nosso Juscelino Kubitschek. Candidato, em 2018, como o senhor mesmo disse, né, esteve aqui com a gente como pré-candidato ao governo do Estado pelo PSL. O senhor ainda continua na base de apoio do presidente Bolsonaro, que naquela época era o partido do presidente Bolsonaro. Você saiu do PSL porque foi pelo mesmo motivo do presidente. Explica essa mudança. Em 2018, tivemos a oportunidade de lançar um governador pelo PSL. Tivemos aí um corte, literalmente, dentro do partido, porque o partido acreditava que o senador, lá então, Antônio Anastasia, venceria, sem qualquer objeção. E aí existiu ali um corte ali por parte do Marcelo Álvaro Antônio, que era o presidente do partido, e o grupo dele, com Robertinho Soares e companhia, que entenderam que não era o tempo de lançar um candidato ao governo. E aí foi uma vergonha, porque nós lançamos vários materiais no estado inteiro e com o nome de governador em branco. E eu falava e alertava, a direita precisa ter um candidato ao governo, a direita, nós militares, precisamos ter representatividade em todos os graus. E, enfim, em 2018, a gente abraçou a candidatura do Romeu Zema como aquela candidatura que daria palanque para o presidente Bolsonaro. E elegemos elegemos o Zema em apenas 15 dias. Por quê? Em uma frase só, o marqueteiro do Bolsonaro, Michel Winter, que hoje até foi pedido, o próprio Bolsonaro pediu a ele para ser candidato a deputado federal para o nosso partido, ele falou para o Zema, quero que você preciso fazer uma frase, fale, vote nos melhores, vote no Amoedo ou vote no Bolsonaro. Com essa pequena frase, nós, bolsonaristas, elegemos o Romeu Zema. Não foi ao contrário, não foi o Zema que elegeu o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que elegeu o Zema. Estamos aí, 4 anos depois, um pouco mais maduros, e novamente com essa abertura democrática que vocês sempre deram. Candidato, não é estranho, né? Você hoje é candidato pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. Não é estranho que um partido da mulher não tenha uma mulher como candidata a governadora? Não, não é estranho. O Partido da Mulher Brasileira é um partido da oportunidade, um partido que apoia a inclusão de candidatos que estão furando a bolha. Tanto os jovens quanto as mulheres têm dificuldade de entrar na política. Então, a Suê, que é a nossa presidente nacional, ela me deu essa garantia que, Tristão, vamos levar você para a candidatura. E isso foi feito. Não fui vendido, não fui cortado. Estou aqui como candidato, aí chegando nas urnas como Cabo Tristão, candidato ao governo pelo número 35. Tenho certeza que o Partido da Mulher Brasileira, o Partido Jovem, está criando a sua base de uma forma totalmente inovadora. Temos um compromisso, inclusive, de ser um partido que seria abrigado pelo presidente Bolsonaro. Seria o Brasil 35, por mais Brasil 35. Então, é um partido de direita, é um partido conservador, é um partido que acredita nas pessoas furando essa bolha política. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui como uma representatividade de pessoas
que nunca teriam um direito de aqui ser candidato. E esse partido eu tenho uma gratidão enorme. Realmente sou muito feliz por estar no Partido da Mulher Brasileira. Candidato, vamos falar de proposta de governo, né? Sendo eleito governador, qual é a sua política para se implantar no Vale do Jequitinhonha? O Vale do Jequitinhonha, eu sempre disse, inclusive na última entrevista, é a região mais rica de Minas Gerais. Aí vocês têm lítio, vocês têm as melhores jazidas de pedras, inclusive lá mais para o norte. Só que falta para vocês o quê? Investimento, infraestrutura, falta água. E vocês estão aí perto do São Francisco. Perto eu digo porque fizemos a transposição do Rio São Francisco lá para o Nordeste. Podemos fazer para toda a terra das Gerais. Quero dizer que o Jequitinhonha tem todo o potencial de ser um grande centro industrial, siderúrgico de Minas Gerais. Assim como é o Vale do Aço, que tem lá a Uzi Minas, por que não vamos trazer usinas para o Jequitinhonha e para a terra das Gerais? Eu tenho o compromisso de assumir a terra das Gerais e o Jequitinhonha como a região mais rica e melhor para se investir. E isso o governador ele tem que fazer. Ele tem que ser verdadeiramente um lobista. Ele tem que chegar na Europa, nos Estados Unidos, até na China, e falar assim, invistam no Jequitinhonha. Lá vocês vão ter terra, vocês vão ter mão de obra especializada, vocês vão ter faculdades que a gente tem que abrir, melhorar a educação, melhorar o acesso, melhorar realmente a qualidade do que vocês já têm. Vocês são a região mais rica, vocês têm tudo. Só que não tem o quê? É esse abraço, essa condição, que vocês já têm realmente uma terra rica. Vocês precisam de emprego e precisam de realmente serem independentes. É isso que eu acredito. A bandeira de Minas Gerais, nós precisamos de liberdade. E eu espero, como governador do estado de Minas Gerais, das Minas e das Gerais, eu quero ser muito parceiro de vocês e trazer esse desenvolvimento, essa coragem que Juscelino Kubitschek fez como desbravador que ele fez lá em Brasília. Eu quero ser também um dos desbravadores aí da terra das Gerais. Candidato, já que o senhor tocou nas jazidas, né? Recentemente tivemos aqui no Vale de Jequitinhonha um debate muito amplo, inclusive aqui na TV Vale, sobre a exploração do lítio, né? Da jazida de lítio encontrado lá na região de Araçuaí. E debatíamos sobre a manufatura desse lítio ficar aqui no Vale do Jequitinhonha. Ao contrário disso, o governador preferiu levar para os seus acordos firmados, levar para outras regiões do estado, sem qualquer contrapartida para a região produtora. A minha pergunta a sua política, né? Já que o senhor fala em o Vale do Nióbio, né? Que está lá no seu plano de governo, como seria esse Vale do Nióbio, né? E como é que seria a contrapartida para as regiões produtoras? Vou te explicar de forma mais rápida possível. É uma forma burra de você pensar que você vai pegar lítio aí de vocês do Jequitinhonha e transportar lá para o Triângulo, transportar lá para o Sul. Hoje, vocês têm o potencial. É de vocês que tem que ficar as indústrias. É de vocês que tem que ser as indústrias de bateria. É da indústria de carro elétrico. Tem que ser aí. Tem que ser na região onde minera. Para que a gente vai pegar essa região tão rica e pegar, sugar de vocês e levar para outras regiões? Eu acho isso aí não é nem falta de respeito, não. Isso aí é uma politicagem que eles fazem para agradar os amigos do rei. O meu compromisso é com o povo. Se a gente está tirando lítio aí do Jequitinhonha, é aí que tem que ficar a indústria. Não tem que ficar gastando milhões e milhões de litros de diesel, até fazer trem, fazer uma logística toda, para pegar esse material de vocês e passar para outros lugares. Não, a gente tem que ser um governo protecionista. A gente tem que ser protecionista, sim. A gente tem que pegar as nossas riquezas e trabalhar as nossas riquezas na nossa terra. Parar de ficar vendendo para os outros a preço de banana. Temos que valorizar o que é nosso. É por isso que eu sou candidato a governador. Candidato, falando em política protecionista, né, a esquerda sempre trabalha com a estatização, a direita com a privatização. Como é que é o seu olhar, se o senhor fala de direita, como seria o papel do Estado como órgão regulador nas questões das privatizações? Quero deixar bem claro que eu sou conservador ideológico.
Só que eu me preparei, sou pós-graduado em administração pública, e o futuro da administração pública não é nenhum dos dois. O futuro da administração pública são as PPPs, parceria público-privado. O Estado, ele tem que ajudar sim o privado, ele não pode ser dono de tudo, e somos contra a estatização, mas também somos a favor do quê? Do Estado ter a sua corresponsabilidade. O Estado ele tem que ajudar com abertura ambiental, ele tem que ajudar com financiamento nos bancos de desenvolvimento. A gente tem um projeto que chama Banco de Desenvolvimento Minas Rio, aonde a gente vai fazer uma IPO dentro da Bolsa de Valores de mais de 20 bilhões para a gente trazer investidores. Não adianta o Estado querer abraçar tudo, ele tem que ter dinheiro privado. Só que o Estado também tem que ter o quê? Controle. Ele tem que ter o quê? Como eu acabei de falar, protecionismo. Ele tem que entender, o próprio investidor, ele tem que entender que o parceiro dele é o Estado. O Estado não pode ser escravo do privado. É isso que eu quero deixar claro. Quando eu falo de protecionismo, eu quero dizer que um governo realmente que vai atender a população, ele vai atender a população pelo povo, um governo pelo povo, mas sem esquecer que o povo precisa de emprego, o povo precisa de renda e também para fazer todos os investimentos precisa de dinheiro. Então é isso que eu quero ser. Eu quero ser um governo de centro-direita, pró-Bolsonaro, conservador ideológico, um governo que vai defender sim o governo Bolsonaro, vai defender sim os investimentos estrangeiros e vai defender principalmente a liberdade do povo de Minas Gerais, aonde nós vamos trazer emprego, dignidade e renda. É isso que o nosso povo precisa. Candidato, vamos falar um pouquinho do fundão eleitoral. Eu sempre tenho trazido isso para que a gente dê transparência, né? A sua candidatura recebeu 100 mil reais da direção nacional do partido. É um valor suficiente para fazer uma campanha competitiva no estado de Minas Gerais? O senhor se sente injustiçado com esse valor? Ou o objetivo seu não é realmente vencer as eleições? Tem outro objetivo? Nosso objetivo é vencer as eleições. O nosso partido recebeu 3 milhões de fundo partidário, não é fundo eleitoral. Então, a presidente Suede me passou esse dinheiro, que é para pagar algumas contas, literalmente, para pagar o pessoal, a equipe. Eu tenho as melhores equipes de filmagem e as melhores equipes de rede social, inclusive. A nossa campanha alcança 3.842.000 grupos de WhatsApp. Então, nós estamos pesado numa campanha digital. Nós estamos alcançando os 853 municípios de forma digital. Não precisamos gastar 10 milhões, 16 milhões como os nossos outros concorrentes. E nós temos a certeza que nós somos a via que vai tirar o Calil e o Lula do segundo turno em Minas Gerais. É por isso que eu estou fazendo essa campanha propositiva, uma campanha sem atacar, mas uma campanha estratégica, que é o quê? Pedir o voto dos mineiros no primeiro turno para cá, para o Tristão 35, para aí a gente fazer que nem 2018. Tiramos o Pimentel, então vamos tirar agora o Calil. Tiramos o Calil, vamos contra o Zema no segundo turno. E aí, contra o Zema, eu tenho um alerta para ele. Eu vou desmascará-lo em rede nacional. Vamos realmente mostrar quem que é o Romeu Zema nos 4 anos de governo dele. Como ele mais que dobrou o patrimônio dele no estado de Minas Gerais. Eu quero dizer para os mineiros, vocês têm a condição de aqui, ó, viajando, um celular na mão, sendo realmente um Davi contra Golias. Eu sou cristão evangélico e tenho certeza que o povo cristão vai ver a minha campanha de outros olhos, vai ver uma pessoa de coragem, uma pessoa comprometida, uma pessoa que não vai gastar lá 6, 10, 20 milhões do seu dinheiro público para fazer campanha eleitoral. O nosso santinho, sabe como está sendo feito? Com a campanha dos deputados que nos apoiam. Eles estão fazendo nosso material. Agora a gente está aqui, ó, com a cara e com a coragem, sempre pontuando nas pesquisas, empatado em terceiro lugar, e a gente tem condições, sim, de tirar o Calil e o Lula do segundo turno. Então, eu estou sendo um aval do presidente Bolsonaro. Conversamos com ele, ele falou, Tristão, lança sua candidatura. Ele deu também uma ordem para o marqueteiro dele, que é lá de Patinga, Michel Winter. O Michel Winter que elegeu ele em 2018, que montou, ele foi um dos responsáveis para criar a onda bolsonarista. E hoje o grande responsável por toda essa estratégia, de eu conseguir ser candidato, e a gente ter agora, finalmente, nos últimos 5 dias de campanha, a gente ter a condição de ir para o segundo turno, foi criada pela cabeça do marqueteiro do Bolsonaro, Michel Winter.
que o presidente Bolsonaro pediu para ele ser candidato a deputado federal do nosso partido. O número dele é o 3535. Então, temos a condição real, uma estratégia inteligente para colocarmos evangélicos, policiais militares, servidores públicos, os CACs, as professoras, fechei em parceria com a Sindiúti. Temos a certeza que o nosso partido vai surpreender todos aqui em Minas Gerais. Candidato, o senhor falou de onda bolsonarista, o senhor falou de campanha propositiva, mas a gente está vendo uma escalada de violência muito grande nessas eleições. Talvez eu, particularmente, nunca tinha presenciado algo desse tamanho. E nesse final de semana, mais uma vez envolvendo policial, atentou contra a vida de um candidato do PT lá em Montes Claros. O que o senhor pode dizer? Até que ponto essa onda bolsonarista tem contribuído para essa escalada de violência? Olha só, essa é uma pergunta muito importante. Eu, como policial, como agente de segurança, como direita conservadora, eu estou vendo isso aí como formas de atacar a quem tem que defender a democracia. Vejamos bem, temos aí ataques de outubro, por exemplo, teve um ataque lá na Argentina que quiseram colocar a culpa no Bolsonaro. Tivemos ataques aí no Sul, onde falaram que era culpa do presidente Bolsonaro. Inclusive, atacam até a liberdade do cidadão de ter o porte de arma. Quero dizer o seguinte, hoje, a política, ela sempre foi aflorada no Brasil. Vocês mesmos em municípios, vocês sabem como uma candidatura de município, o pessoal briga e xinga e vai para cima. O que a gente tem que entender é que a democracia ela tem que ter espaço, e ela tem que ter espaço ao contraditório. Eu sempre fui em ambientes que as pessoas falavam assim, você vai dentro do Sindiúti, você vai conversar com a CUT, você vai conversar com o Sindivent, você vai conversar com o Sindicato dos Operários, Sim, vou, porque é no debate, é no contraditório que nós crescemos. Então, quero dizer a você, bolsonarista, você quer irritar o pessoal que vai votar no Lula? Fala para ele, você vai votar no Alckmin, e aí ele vai entender que a própria esquerda está mentindo para ele. Quero dizer que é no debate das ideias, sem armas, mas com a ideia, com a boa estratégia, que nós vamos eleger o presidente Bolsonaro. E não obrigando, atacando. Nós temos a obrigação de sermos a verdadeira direita, ainda mais como os cristãos conservadores. Temos que respeitar o próximo, e Jesus Cristo sempre falava, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se aquela pessoa falar que não, eu respeito sua opinião, mas eu não voto. Ótimo, amém. Ore para ele, ore para os nossos governantes, ore pelo próximo. É assim que nós vamos conquistar o nosso espaço, respeitando. E é assim que a minha fala sempre para todos os grupos bolsonaristas e até de esquerda. Vamos respeitar a democracia, vamos respeitar o contraditório, vamos amar o próximo como a ti mesmo. E vamos ser uma nação só, vamos ser um povo só, vamos ser Minas Gerais, vamos ser Brasil. E esse povo é realmente que vai conduzir os próximos 2 séculos, 3 séculos de independência brasileira. Bom, já que o senhor tocou na palavra respeitando e a sua formação, já que apesar de ser pós-graduado em administração pública, em gestão pública, mas a sua formação primeira é em TI. Então eu não vou perder a oportunidade de perguntar sobre o respeito às urnas eletrônicas. O que o senhor tem a falar sobre a segurança nas urnas eletrônicas para os seus eleitores? A única coisa que faltou nas urnas eletrônicas foi o que os próprios juízes do STF pregavam, que é o boleto impresso. Só isso que faltou, só. Claro, agora eu respeito, sabe quem? Marconi, eu respeito a Polícia Federal, eu respeito o Exército Brasileiro, é eles que realmente defendem nossa democracia. Então, eu não tenho problema nenhum com essa urna agora, porque sabemos na mão de quem está. O problema é que se dependendo do governo ele entrar e querer manipular, eu que sou da área de TI, eu sei muito bem que dá para fazer. Agora, a gente tem que respeitar as instituições, que é o Exército e a Polícia Federal. É deles que eu acredito. É neles que tem a obrigação de respeitar a nossa democracia. Então, a gente tem que entender o quê? Que vai ter que ter provas e contraprovas. Isso é natural em qualquer processo eleitoral. Agora, como da área de TI, eu não posso enganar a minha população. Eu posso falar realmente, existe sim meios que podem acontecer, Eu sou aluno de um professor que, inclusive, testou a urna, chama Marco Antônio, lá de Juiz de Fora, e ele falou para mim, Tristão, testamos,
existem falhas e elas estão sendo apontadas. Existem vários relatórios de falhas e que estão sendo consertados. Então, é preciso que o Exército e a Polícia Federal, que eu clamo a vocês, respeitem a nossa democracia, respeitem o voto cidadão. É deles que eu acredito. E aí, claro, nas próximas eleições, tomara, né, nas eleições municipais de 2024, a gente tenha lá o boletim, que eu falo até para os meus amigos, poxa, se até cartão de crédito imprime o boletim para você falar que você ganhou, por que o voto não pode imprimir lá e cair na urninha? Então a gente vai evoluir, estamos evoluindo. Candidato, numa possível vitória da sua candidatura e uma possível vitória do ex-presidente, do candidato Lula, como é que ficaria a relação do seu governo com a do governo federal? Independente de qual for o presidente, eu tenho uma obrigação com Minas Gerais. Qual que é a obrigação? Não deixar a União ser a agiota de Minas Gerais. O grande boom, o grande problema de Minas Gerais chama dívida da União. Então, nós temos a obrigação de conversar com o governo federal e agir com essa situação da dívida da União. Minas Gerais não pode ficar parada com essa recuperação fiscal imposta pelo atual governador Zema. A gente tem a obrigação de investir no Estado, assim como o Juscelino Kubitschek fez. Acionou bancos, investiu, assumiu dívidas, mas ele fez o quê? O crescimento econômico. Se não fosse o Juscelino Kubitschek, a gente estaria parado lá em 1950 até hoje. Então, eu quero ter a ousadia de Juscelino Kubitschek, ser um investidor, ser uma pessoa que acredita em Minas Gerais, que acredita no Jequitinhonha, que acredita realmente no grande crescimento de Minas Gerais. Minas Gerais já teve o maior PIB do Brasil. Vamos resgatar, vamos transformar Minas Gerais no maior trem, o trem que impulsiona a economia brasileira. É isso que eu quero tornar Minas Gerais. Eu quero ser um governador ousado, um governador que acredita, um governador que investe, e não um governador do regime, um governador que para, um governador que fica prometendo e não está cumprindo. Eu quero ser um governador que realmente vá para cima e vai resolver o problema, que atenda a população. Então, esse é o meu objetivo, independente do presidente. Agora, claro, eu acredito que nós não devemos retroceder. Nós não devemos. Então, isso é uma discussão muito importante já no primeiro turno, porque votando no Cabo Cristão 35, nós não vamos dar o palanque para o Lula aqui em Minas Gerais no segundo turno. Essa é a nossa grande estratégia agora no primeiro turno. Então, vocês, evangélicos, conservadores, servidores públicos, peço o seu voto para Cabo Cristão no primeiro turno. Candidato, a gente tem aqui os institutos de pesquisas, os maiores do Brasil, dando uma eleição praticamente decidida no primeiro turno para o atual governador e polarizando com o ex-prefeito de Belo Horizonte. Como é que o senhor pensa, em menos de uma semana, reverter essa situação? Quero dizer que nas últimas pesquisas eu apareci muito melhor do que o Zema na época, tá? Quero dizer que hoje o povo mineiro, como acabei de falar para você em off, existe mais de 80% da população mineira que ainda não tem um candidato a governador. E é por isso que é importante esse espaço democrático que você está me dando aqui agora. Quero dizer que eu sou aquele candidato que vai realmente renovar Minas Gerais. Me importaram em 2018, mas eu estou de volta, porque eu acredito que a democracia tem que ser respeitada e que nós temos condições, sim, de prosperar, de investir e de crescer em Minas Gerais. Não vamos ser um governo parado, um governo omisso, um governo frouxo, vamos ser um governo mineiro, um governo que acredita no povo de Minas. Então, a minha candidatura é se imposta uma candidatura que vá para o segundo turno, porque a partir do momento que a população entender que esse candidato aqui, o Cabo Cristão, chegar no segundo turno, eu venço do Romeu Zema. Eu falei para todos os sindicatos, eu sou o único que vence do Zema. Por quê? Eu tenho o aval dos servidores públicos, o aval dos evangélicos e também eu tenho o aval da direita. Eu realmente mostro, desmascaro o Zema. Eu mostro para o Zema que ele não elegeu o Bolsonaro, foi os bolsonaristas que elegeram ele. Então eu acredito que se você não quer que o Lula tenha palanque em Minas Gerais, vote Cabo Cristão. Se você quer realmente que o Zema não vença essas eleições, vote Cabo Cristão. Se você realmente acredita que em Minas Gerais precisa de investimento, desenvolvimento e propostas, que muitas propostas eu tenho, e demais até, seria 3 horas aqui conversando com vocês, vote Cabo Cristão. Candidato, a gente está chegando ao fim desse bate-papo, foi um bloco único. Eu gostaria de deixar esse minuto final para que o senhor pudesse fazer as suas considerações.
Considerações finais é o seguinte: o presidente Bolsonaro me autorizou a ser candidato, me deu condições de ter partido, pediu até o marqueteiro dele, que é nosso candidato também, Michel Winter, nosso 3535 lá de Ipatinga, para ser o candidato a deputado federal dele aqui. E ele me pediu o seguinte: nós precisamos tirar o Calil e o Lula do segundo turno em Minas Gerais. Peço para vocês, a todo o povo patriota, a todos os mineiros, a todas as terras das Gerais, vote Cabo Cristão 35 agora no primeiro turno. Nós vamos ter condições no segundo turno de mostrar realmente uma política econômica inovadora, investimento público de qualidade. Eu sou da área de administração pública e eu entendo que nós, servidores que carregamos o Estado, nós não vamos fazer regime imposto pelo judiciário. Vamos investir, vamos crescer, vamos para cima. Cabo Cristão 35 e Bolsonaro 22. E, claro, quero pedir o seu voto para o nosso senador, Cleitinho 200. Forte abraço. Conversamos então com o candidato Paulo Tristão, ou Cabo Tristão, como está nas urnas, o nome dele. Quero agradecer a você, lembrando que esse programa está sendo transmitido também pela Rádio 98 FM e já está disponível em nossa plataforma do YouTube. A gente vai continuar durante a semana entrevistando os candidatos ao governo do Estado e à presidência da República. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.